A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 7 do primeiro trimestre do ano de 2023, que tem por título Estevão, um Mártir avivado. Hoje falaremos um pouco sobre Estevão. Quem foi Estevão? Estevão foi um dos 7 diáconos que foram os primeiros diáconos da igreja em Jerusalém. 2 desses diáconos se destacaram, foram bem-sucedidos pregadores. Um foi Filipe e o outro Estevão. Estevão, ele se destacou dos demais, por ser um homem cheio de fé, um homem cheio da graça, cheio da sabedoria e poder espiritual. Um homem que pregava a mensagem de Deus com sabedoria, com ousadia. Ele tinha fé, tinha graça, sabedoria e poder espiritual. E sendo assim, causou muito ciúme, muita inveja nos seus opositores. Tanto que levaram à morte. Então vamos dar sequência aqui. O texto áureo que se encontra em Atos 7, versículos 55 e 56 nos diz: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à porta direita de Deus. A última oração de Estevão antes de morrer. Uma oração que causou impacto, que foi direto lá no coração de Saulo, que depois ele foi ser transformado em Paulo. Então vamos a seguir. A verdade prática: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. O cristão, ele precisa ser fiel a Deus no início da sua caminhada, no meio da sua caminhada e finalmente no fim da sua caminhada, quando finalmente vai alcançar o céu. Quando finalmente vai alcançar suas moradas eternas, vai alcançar o Senhor, vai alcançar a sua coroa de vitória. Estevão alcançou e todo cristão fiel alcançará em nome do Senhor Jesus. É preciso fidelidade a Deus para alcançar essa gloriosa vitória. Estevão, nos dias de Estevão, havia inúmeras sinagogas em Jerusalém, algumas das quais construídas por judeus de várias nacionalidades para seu uso particular. 5 dessas pertenciam a cidadãos de Cirene, Alexandria, Cilícia, Ásia e Roma, respectivamente. Tarso, a cidade de Saulo, ficava na Cilícia. Portanto, Saulo pertencia à sinagoga desse grupo. Todos os sábados, após as cerimônias do culto naquele dia, naquele mesmo recinto, tratavam-se de acalorosas discussões sobre a pessoa e doutrina de Jesus de Nazaré. Jesus era a atenção de todos. Em meio a essas discussões acerca de Jesus e sua obra, surge então o diácono Estevão, jovem israelita, de nome grego, conhecedor profundo da história do povo de Israel. Estevão tinha sua fé fundamentada nas promessas divinas.
Por isso, seu dinamismo espiritual o impeliu a um incessante testemunho para provar a supremacia definitiva do evangelho sobre a lei mosaica. Nem mesmo os judeus mais cultos, educados nos centros da cultura grega e que se julgavam superiores aos outros judeus, tiveram sabedoria suficiente para refutar as verdades do evangelho proclamadas por Estevão. Sua palavra era convincente e poderosa. Ele possuía a unção do Espírito Santo. Foi um homem cheio do poder, cheio da unção do Espírito Santo. O discurso de Estevão perante o Sinédrio foi, na maior parte, um resumo histórico do Antigo Testamento, culminando nova repreensão mordaz, caracterizando os judeus como responsáveis pela morte de Jesus. Diz Lucas que enquanto Estevão falava, seu rosto brilhava como se fosse o rosto de um anjo. Não podendo seus adversários resistir de forma alguma às palavras de Estevão, passaram então a acusá-lo. A nossa introdução. Estevão, um avivado herói da fé, como um dos 7 homens que entregaram o primeiro corpo de diácono da igreja cristã, como nós já falamos. Foi um diácono, um dos primeiros, né? Homem cheio do Espírito Santo. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos. Claramente, o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão, cheio de fé e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. Entre o povo. Essa refutação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Isso também acontece nos dias de hoje, né? Os opositores, com inveja, eles tentam acusar o homem de Deus, aquele que é fiel a Deus, aquele que é cheio do Espírito Santo. A oposição trabalha para derrubar esse homem, derrubar os servos de Deus. Por isso, a cada dia, precisamos estar mais e mais vigilantes. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, nós não sabemos quem é aquele que está contra nós. O invejoso, que muitas vezes pode até chegar perto de nós, tentando nos derrubar, né? Que o inimigo sempre, ele usa alguém que esteja disposto, né? A derrubar alguém que se deixa usar por ele para derrubar um servo de Deus, um cristão. Então a Bíblia já nos alerta para viver sempre vigilantes, vigiai, orai, né? Que a tentação está aí. Então que nós possamos continuar firmes, fiéis a Deus, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da morte. Porque de que vale nós servirmos ao Senhor a vida toda? A vida toda nós sendo fiéis a Deus. E no finalzinho que nós vamos alcançar a vitória, a gente negar.
negar a Deus diante da morte. Que o Senhor possa continuar nos ajudando a permanecer sempre fiel. Nos dias de hoje, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheio de fé, cheio de sabedoria, para levar a palavra do Senhor e alcançar vidas. Uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meio escusos, desonesto e maligno como a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que lhe falava, com que falava, usaram o suborno para aliciar homens ímpios, a fim de acusá-lo com mentiras. Esses adversários levaram falsas testemunhas, que acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levarem-no violentamente ao sinédrio. Apesar disso, algo surpreendeu aos acusadores ímpios. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Que Deus use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo. O rosto de Estevão era como se fosse o rosto de um anjo, porque ele estava cheio do Espírito Santo. O povo viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Estevão estava cheio do poder. A princípio, Estevão foi acusado de atacar o templo, centro de culto e adoração de Israel. O templo era a vida da cidade de Jerusalém. Para a manutenção do seu culto, contribuíam os judeus do mundo inteiro, das multidões de peregrinos, que regularmente ocorriam às grandes festas, provinha grande renda à cidade. Atacar o templo, portanto, à vista de todos, era atacar o meio de vida daqueles homens. Era, pois, necessário fazer calar a boca de Estevão. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então, Estevão é levado a juízo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão já estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo o primeiro mártir da igreja, teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Nem na hora da morte Deus nos deixa. Deus está sempre conosco. Deus, o mesmo Deus que esteve com Estevão na hora da morte, que abriu os céus para que Estevão visse aquela gloriosa imagem, aquela gloriosa cena da glória de Deus, viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial. Foi tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não intimidou Estevão. Olha que maravilha! E com isso nós podemos trazer para nossas vidas a experiência, né? O testemunho dessa vida.
que Deus, Ele não nos abandona nem na hora da morte. Então, vamos permanecer fiéis a Deus e pedindo força para Deus, né? Força nas nossas orações e vigiar também, que o inimigo está aí para nos derrubar. As autoridades não tiveram dúvida em levar Estevão a juízo, com base na denúncia, ainda que falsa. A acusação contra ele foi praticamente a mesma formulada contra Jesus antes, como está lá em Marcos 14, 58. E contra Paulo mais tarde, Atos 21, 28. Alegaram que ele cogitava da destruição daquele santo lugar, o templo. Então, como aconteceu com Jesus, aquelas acusações falsas antes, acusou Estevão e mais tarde acusaram também Paulo, falsas testemunhas. Estevão viu-se perante o mesmo concílio que crucificaram a Jesus e que dias antes proibira os apóstolos de falar em nome de Jesus. Ali estavam os mesmos sacerdotes, Anás e Caifás, lançando-se contra ele como feras. Depois os demais circunstantes atirariam-lhe pedras fora da cidade. Enquanto sucumbia, disse ele: eis que vejo os céus abertos. Estevão, enquanto era apredejado, enquanto sucumbia, ele ainda falou que ele estava vendo a visão maravilhosa que Deus deu a ele naquele momento. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à destra de Deus. Imagino que naquele momento tão glorioso, Estevão nem dor sentia. Imagine uma imagem gloriosa de Jesus ao lado do Pai. É isso que Deus faz. Nem na hora da morte, Deus abandona os seus filhos. Deus não abandona. Deus está presente nas nossas vidas sempre, em todos os momentos, que seja triste, que sejam momentos alegres. Deus jamais abandona o seu servo fiel. Mesmo naqueles momentos que a gente acha que Deus está distante, mas Deus está ali, em silêncio, mas está cuidando de nós. Muitas vezes, quando não dá para Jesus ir ao nosso lado, caminhar ao nosso lado, quando as forças já quando o nosso corpo já não aguenta tanta luta, Jesus nos leva no colo. Mas Ele está sempre conosco. Esta convicção nós temos que ter. É por isso que nós temos que sempre buscar avivamento, estar cheio da graça. Que para sermos avivados, sendo avivado, nós temos convicção naquilo que nós cremos. Glória a Deus. Esteve perante o mesmo concílio que crucificou a Jesus. O céu se abrira para lhe oferecer entrada. Morreu como morrera Cristo, sem qualquer ressentimento contra seus algozes, orando: Senhor, não lhe imputes este pecado. Estevão morreu como Jesus, sem qualquer ressentimento, e ainda orando para que Deus perdoasse, para
para que Deus perdoasse o pecado. Tanto a oração de Jesus como de Estevão, sem qualquer ressentimento contra seus algozes. Senhor, não lhe impute este pecado. Glória a Deus. A diferença entre o homem cheio do Espírito Santo, aquele que tem compromisso com Deus, aquele que busca o Senhor diariamente. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve essa visão gloriosa de Deus e Cristo ao lado dele, num momento especial. Mas ele estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Que visão gloriosa! Uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Então, quando temos nossa vida fiel, somos fiéis a Deus, nós podemos contemplar a glória de Deus. Quando nossa vida é voltada mais para o espiritual, a gente vive mais procurando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, orando, vigiando. A gente pode contemplar a glória de Deus. A violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e a de Jesus no céu. Imagine, eles maltratando, matando Estevão, com aquele ódio, aquela fúria, inveja, e eles escutarem que de Estevão, da boca de Estevão, diante daquele sofrimento, que ele estava vendo o céu aberto, vendo Deus e vendo Jesus. Imagino como aumentou mais e mais a fúria desses opressores. Com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade, o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo estava presente. Nessa época, Saulo, ele era inimigo da igreja. E levaram-no com violência para fora da cidade para ali fazê-lo o primeiro mártir da igreja cristã. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. Saulo de Tarso, naquela época, era o principal perseguidor dos cristãos. Naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança nem ódio daqueles homens. E apedrejaram a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. A última oração de Estevão. A última oração de Estevão teve grande influência sobre a vida de Saulo. Que no dizer de Agostinho, o cristianismo
deve a conversão de Saulo à oração de Estevão. Saulo, que provavelmente o único doutor da lei que se achava presente no ato da execução de Estevão, as últimas palavras de Estevão atingiram o alvo em cheio, indo se alojar bem no fundo do coração de Saulo, descortinando o evento do caminho de Damasco. De fato, a última oração de Estevão teve grande influência na vida de Saulo. Quem ousaria crer que dentro em breve Saulo ocuparia o lugar de Estevão e que Saulo iria empenhar toda a sua energia a fim de elevar bem alto a bandeira do Evangelho de Cristo, tornando-se uma figura ímpar no cristianismo. Quem imaginava que aquela oração, aquelas palavras de Estevão na hora da sua morte, aquelas últimas palavras, penetraria o coração de Saulo e dentro de pouco tempo, Saulo ocuparia o lugar de Estevão. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Muitas vezes passamos por perseguições, por lutas que, quando vividas, a gente não compreende o porquê a gente está vivendo. Mas Deus tem um modo dele trabalhar. Muitas vezes, diante das nossas lutas, das perseguições na nossa vida, Deus, ele tem o seu trabalhar e às vezes diante pessoas que às vezes, querem nos destruir naqueles momentos, são as pessoas que são alvos de Jesus para serem salvos. Pode acontecer, como nós vemos essa história de Estevão sobre a conversão de Saulo, Saulo ser transformado num Paulo. Saulo diante de Estevão estava presente naquela execução. E daí pouco tempo Paulo ocupa o lugar de Estevão, de perseguidor do cristianismo, perseguidor, ele se transforma num perseguido. É o trabalhar de Deus que a gente só vai entender no momento certo. Depois de Jesus, Paulo foi o maior homem de Deus de todos os tempos. Ele testemunhou de Cristo no Areópago de Atenas, na sede do Império em Roma, bem como nas mais distantes plagas. Ele, mais do que qualquer outro, estabeleceu o cristianismo nos principais centros do mundo de então, alterando assim o curso da civilização mundial. Depois de Jesus, Paulo foi o maior homem de Deus de todos os tempos. Então, prosseguindo, sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja, há registro de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica transmitida oralmente e registrada em alguns escritos diz que, com exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados.
Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais? Quer na família, quer na escola, quer no trabalho, quer na condição de uma posição profissional, que Deus nos guarde de trair a Cristo. Que nós possamos sempre ter forças vindo dos céus. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando força para a gente prosseguir até o final, fiel a Deus. Porque é para isso que nós estamos trabalhando, caminhando para alcançar o céu, alcançar uma vida futura com Cristo Jesus, nas mansões celestiais, ao lado de Jesus. É para isso que nós estamos aqui. E para alcançar a vitória, precisamos estudar a palavra. Sempre, toda lição, a gente bate nessa tecla. É preciso estudar, meditar na palavra do Senhor. É preciso orar, é preciso vigiar. É preciso estar sempre ocupado na obra de Deus, fazendo a obra enquanto há dia. A Bíblia nos mostra o avivamento espiritual motivado pela presença gloriosa do Espírito, renova as forças dos servos de Deus para enfrentar situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades. Todos passam por dificuldades, todos passam por aqueles momentos difíceis que dá vontade de parar na caminhada. Mas devemos estar sempre motivados, com nossas forças renovadas. E essas forças renovadas nós encontramos nos trabalhos, quando a gente vai para a igreja, a gente vai louvar a Deus, na hora da oração, na hora da meditação das palavras. É assim que nós encontramos força para continuar caminhando. Para o crente espiritualmente avivado, cheio do Espírito Santo, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a sua força. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelos quais passa. Os cristãos, nós cristãos, precisamos sempre do avivamento. Precisamos estar avivados. O que é ser avivado? É ser cheio do Espírito Santo, é termos o Espírito Santo dentro de nós, renovando as nossas forças. Porque dias maus vêm, dias de luta sempre virão, dias de perseguição, dia de tristeza vem. Mas se estamos avivados, se estamos cheios do poder de Deus, encontramos força para superar tudo. Glória a Deus. O cristão avivado mantém-se fiel a Deus, mesmo diante das perseguições, mesmo diante da morte. Ele é fiel. Ele está convicto do que acredita. Convicto da crença, convicto da fé em Cristo. Glória a Deus. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Essa lição maravilhosa. Que dentro dessa lição nós tiramos muita coisa boa para nossas vidas. Diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. A nossa força vem de Cristo. O nosso equilíbrio emocional vem de Cristo. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da igreja antiga, não neguemos a Cristo.
Então, podemos ver Estevão como um exemplo da nossa vida, né? Quando a gente estiver passando por aquelas lutas, perseguições que a gente tá pensando em desanimar, que a gente pensa que Jesus se ausentou da nossa vida, que nós possamos lembrar de Estevão, lembrar da lição que hoje nós estudamos, da vida de Estevão. Estevão sendo apedrejado, Estevão sendo maltratado, e a sua última oração foi para que Deus não impute pecado a eles. A mesma oração de Jesus. Não tinha ressentimentos contra seus algozes. Que nós possamos continuar sempre fiéis, né? Não guardando mágoas, não guardando ressentimentos das pessoas que nos atacam, mas que nós possamos ter aquele coração perdoador, mesmo diante da morte, como fez Estevão, como fez Jesus. E assim alcançaremos coroa de glória, a vitória que tanto almejamos. Fique com Jesus e que você possa tirar proveito da lição de hoje, que é uma lição maravilhosa para as nossas vidas. Fique com Jesus, que Deus te abençoe muito, muito, muito e continue te fortalecendo. Vamos caminhando, que a vitória já está perto. Fique com o Senhor.